Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, animados para a aula de hoje? Então vamos lá, começando aqui o estudo do regimento interno da ALEMA, faz parte aí do nosso curso de legislação específica para esse concurso. E na aula de hoje vamos iniciar o regimento interno, como sempre, descomplicando, detalhando, esquematizando toda essa legislação para vocês, para ficar mais fácil após a explicação, vocês conseguirem entender e acertar as questões de prova. E o seguinte, como eu sempre faço, eu gosto de colocar vocês dentro da legislação, que vocês possam observar o que está acontecendo e não simplesmente decorar. Quem já teve a curiosidade de ler o regimento interno, pode perceber que ele é um pouco denso, né? Que ele é um pouco pesadinho. Por quê? Porque tem alguns termos próprios da Assembleia, né? E se eu falar Câmara aqui, me perdoem, porque eu estava ministrando aula para a Câmara de Teresina também, de regimento interno, então às vezes eu posso confundir, mas é a Assembleia Legislativa. E aí tem essas palavras, esse rito que às vezes tem que seguir, que às vezes é complicado, mas vocês vão perceber que com as nossas aulas vai ficar bem mais fácil. Como sempre, eu não vou seguir a sequência do regimento, não vou seguir a sequência lógica, didática. Um exemplo aqui para vocês, ó. Logo no início, no artigo 3º do regimento, ele fala de sessões. Ele vai falar de novo de sessões no artigo 92, que também está no edital. Então fica bem mais didático a gente seguir isso daqui, como eu falei, para você entender o conteúdo e não simplesmente decorar o que está na lei, porque decorar fica fácil de esquecer e você entendendo fica mais difícil, né? Você esquecer e fica mais fácil acertar a questão na hora da prova. Então vamos lá. Começando aqui a nossa aula, regimento interno da ALEMA. O artigo 1º diz o seguinte: a Assembleia Legislativa é composta dos deputados estaduais, representantes do povo do Maranhão, eleitos pelo sistema proporcional. Cuidado que o outro sistema é o majoritário. O majoritário ele é utilizado para o Poder Executivo e para os senadores. Então, não é o que é utilizado na LEMA, não é o majoritário. Estou colocando aqui porque às vezes a banca pode trocar pelo outro, né? Utilizado para os deputados estaduais, vereadores, é os deputados federais, é o sistema proporcional. Para uma legislatura de 4 anos, vamos aqui se acostumar com alguns termos. Primeiro é esse, legislatura. Quando ele falar legislatura, é 4 anos. Por exemplo, nós estamos terminando a legislatura, né? Deputados aí que entraram em 2018 estão encerrando o mandato em 2022. Em 2023 vai iniciar uma nova legislatura, né? Até 2026. Então, isso daqui é chamado de legislatura. Um detalhe bem interessante. Vou até já pular um pouquinho para você entender o seguinte. Deixa eu diminuir aqui, pronto. Você entendeu o que é sessão legislativa. Eu tenho certeza que você, quando fala de sessão, você lembra da sessão da Câmara, né? Da Assembleia. Eu não disse? Eu não disse que eu ia confundir. Então, se eu confundir, você já sabe, é a Assembleia. É porque sempre eu ministro aula para a Câmara Municipal e tal, de regimento interno, e às vezes confunde. Mas vamos lá. Então, sessão da Assembleia Legislativa, você sabe o que é. Mas aí cai na prova sessão legislativa, o que é isso? Aí você precisa compreender. É um período que vai aí do dia 2 de fevereiro a 17 de julho, aí vem um período de recesso, volta no dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro, beleza? Então, cuidado com isso daí. Professor, tem que memorizar? Tem. Que você tem que colocar aí naqueles post-it, né, no seu caderno, seja onde for, porque é data, tem que memorizar e pode cair. Então, é o seguinte, a legislatura, ela tem 4 anos. E cada ano da legislatura é chamado de sessão legislativa, que vai naqueles prazos, né? 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro, seguindo
esse rito aqui. Então, cada ano de trabalho ali é chamado de sessão legislativa. Eu tenho a sessão ordinária, eu tenho sessão solene, essas é a sessão mesmo, é o que está acontecendo ali, né? Então, sessão ordinária, sessão extraordinária, sessão solene, sessão itinerante, é a sessão que está acontecendo, o ato ali dos deputados todos reunidos. Já a sessão legislativa é o período de um ano, que não é um ano todo, né? Assim, fechadinho, é dentro desse prazo aqui, beleza? Então, vamos lá. A Assembleia Legislativa tem sede na capital do estado, São Luís, e funciona no Palácio Manuel Beckmann. Pronto. Agora aqui tem um tópico interessante. Havendo motivo de conveniência pública e deliberação da maioria absoluta. Cuidado com isso, cuidado com esses quórums. Teremos quórums aqui de 1/3, a maioria é de 1/3, 2/3, maioria simples, maioria absoluta. Então, você tem que ficar esperto quanto a isso, né? Quando a banca fala maioria absoluta. Por quê? Porque se cair na prova maioria, vai estar errado. Onde tem maioria absoluta, tem que ser maioria absoluta. Tem que estar expresso lá. Se trocar por maioria, vai estar errado. Professor, me explica aí como é essa questão de maioria simples. É o seguinte, vamos supor pegar aqui só 10 pessoas. Qual é a maioria absoluta aqui? Eu pego a metade, quanto é a metade? 5. É o primeiro número inteiro após a metade. Então, 6. A maioria absoluta aqui é 6. 6 pessoas. Eu preciso do voto de 6 pessoas para poder atingir a maioria absoluta aqui. Já a maioria simples também pode até ser 6, mas só que ela é variável, diferente da maioria absoluta. A maioria absoluta, se eu tenho 10 pessoas, a maioria absoluta é 6. Já a maioria simples, ela é a maioria dos presentes. Então, se eu tiver 10 pessoas, a maioria simples vai ser 6. Mas se eu tiver 8 pessoas, a maioria simples aqui já vai ser 5. Se eu tiver 6 pessoas, por exemplo, já vai ser 4. E assim por diante. Então, a maioria simples, ela pode modificar, porque ela é a maioria dos presentes. Vamos imaginar o que acontece às vezes na Assembleia Legislativa. Tal decisão tem que ser maioria absoluta. Então, tem um número fixo. Tem uma quantidade de deputados que tem que votar naquele mesmo sentido. Beleza. Sabe o que acontece? Alguns deputados faltam, não comparecem, aí não chega naquele quórum. E aquela decisão, às vezes, aquele ato, né, não é aprovado. Diferente se for maioria simples. Se eu tiver 4 pessoas ali naquela sessão, pronto. Se 3 votarem a favor, acabou. Já deu maioria simples ali e pronto. Já a maioria absoluta, não, tem um número fixado, né? Eu pego a quantidade de deputados estaduais que eu tenho e divido ali por 2, né? Vejo qual é o primeiro número inteiro, ali vai ser a maioria absoluta. Então, eu preciso daquela quantidade de votos, beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Eu acho que hoje em dia, ninguém assiste mais, né? Mas não tem, naquela época da parabólica, né? Que tinha uns 20 canais, 21 canais. Hoje é tudo internet, aí, Netflix, essas coisas. Mas na época da parabólica, eu mesmo assistia muito, eu via muitas pessoas assistindo a TV Senado, a TV Câmara. E às vezes você ficava ali passando, né, procurando, deixa eu procurar aqui um canal, e procurar e nada. Aí chegava no TV Senado. Aí você às vezes parava. Eu pelo menos parava às vezes, né? E tava lá o Senado com bem pouquinhos senadores, bem pouquinhos deputados, às vezes aquele deputado. E lá eles faziam a votação. Então ali, maioria simples, resolve com quem está ali. Quem não foi, já era, perdeu a oportunidade, mas resolve com quem está ali. Agora, por exemplo, uma votação mais importante, quando é, por exemplo, o processo de impeachment, eles ficam contando os votos, né? Preciso de 300 e tantos deputados. Por quê? Porque é para atingir a maioria absoluta. Por isso que já ele precisa atingir. Se ele não conseguir aquilo ali, já era. Aí é aquela história que eu falei. Alguns, para ficar livre de qualquer coisa, falta, que aí o voto dele não vai chegar até a maioria absoluta, beleza? Então, para mudar aí a sede, ou então até para mudar de cidade, tem que ter maioria absoluta dos seus membros, observar disposições regimentais. A Assembleia pode reunir-se aí temporariamente em qualquer cidade do estado. Então, se quiser, não, nós vamos sair de São Luís e vamos fazer uma sessão agora Caxias, no Maranhão. Pode. Eu vou fazer uma sessão
em Imperatriz, no Maranhão? Pode, desde que tenha, né, o voto aí da maioria absoluta. Beleza, agora vamos entrar na parte das sessões mesmo em si, né? No artigo 3º diz que durante a sessão legislativa, a Assembleia vai se reunir de duas formas, de forma ordinária e de forma extraordinária. Cuidado com o detalhe. Se cair o artigo 3º do jeito que está aí na prova, ok. Só que o seguinte, eu tenho outros tipos, até eu trouxe aqui, ó. Eu tenho aí 6 tipos de sessões. Tem sessão preparatória, tem sessão ordinária, tem sessão extraordinária, especial, solene e itinerante. Só que aqui no artigo 3º, ele falou só das duas, né? Então, você observa que às vezes você pode achar que está errado por estar faltando, né? Mas não, que a Assembleia Legislativa, durante as sessões, vão se reunir de forma ordinária, de 2 de fevereiro a 17 de julho, e 1º de agosto a 22 de dezembro. E de forma extraordinária, quando for convocado. O extraordinário aí é quando surgir um fato novo, um fato extraordinário, lógico, né? As reuniões marcadas para as datas que se referem ao inciso primeiro serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando coincidirem com sábados, domingos e feriados. Se, por exemplo, o dia 2 de fevereiro for um domingo, aí vai para o primeiro dia útil subsequente. Se o dia 1º de agosto for um feriado, for um sábado, aí vai para o primeiro dia útil subsequente. Cuidado, pode ser até uma pegadinha de prova. Dizer assim, o dia 1º de agosto foi um domingo, então quer dizer que a sessão vai ser no dia 2, eu não posso afirmar 100%. Sabe por quê? A questão tem que me deixar claro que o dia 2 é um dia útil. Pode ser que dia 2 seja um feriado. Aí, ó, dia 1º é um domingo, dia 2 é um feriado. Então vai começar no dia 3. É o primeiro dia útil subsequente. Cuidado com isso, com a pegadinha, né? Não é logo o outro dia, porque eu tenho que saber se o outro dia, um exemplo, se o dia 1º cair no sábado, o outro dia é domingo, o dia 2 é domingo, então só vai ser dia 3 também, na segunda-feira. O parágrafo 2º, ele é bem interessante. A primeira e terceira sessões legislativas, olha aí o detalhe, ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias. O que é isso, professor? Aqui, por isso que é importante conhecer os termos, ó. Aqui eu tenho a legislatura, né, 4 anos. E eu tenho 4 sessões legislativas. Então, vamos pegar os deputados que vão entrar aí, vocês vão trabalhar com eles, 2023 a 2026. Então, aqui, 2023, 2024, 2025 e 2026. A primeira, né, essa aqui é a primeira sessão legislativa, aqui é a segunda, e aqui é a terceira e a quarta. Antes da primeira e antes da terceira sessão legislativa ordinária, eu vou ter 2 sessões preparatórias. Sabe o porquê disso daqui? Para eleger os membros da mesa diretora. Para que na primeira, né, 2023, por exemplo, a primeira sessão preparatória vai dar posse para os deputados que foram eleitos e logo após vai ser feita a eleição da mesa diretora, que é o presidente da Assembleia Legislativa, os vice-presidentes, secretários e assim por diante. Aí o mandato é de 2 anos. Então, aquele presidente da Assembleia vai ficar por 2 anos. Depois eu tenho uma nova eleição para saber quem vai ser o novo presidente por 2 anos. Uma pergunta, né? Professor, ele pode ser reeleito? Pode não. Cuidado com isso. O STF liberou, diz que se quisesse poderia, mas a Constituição do Maranhão proíbe isso. Diz que é vedada a recondução. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Então, aqui você já entendeu o parágrafo 2º, né? Já sabe essa sessão preparatória, antes aí da primeira e a terceira sessão legislativa, serão precedidas dessa sessão preparatória. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Aqui é a famosa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, se foi aprovar, entra de madrugada, ela não pode ser interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E quando convocada extraordinariamente, a Assembleia somente deliberará
sobre a matéria objeto da convocação. O que significa isso? Se ela foi convocada de forma extraordinária, ela só pode deliberar para aquilo que ela foi convocada. Então, vamos supor, aconteceu, Deus me livre, uma calamidade pública em São Luís. E aí, opa, vamos fazer uma reunião aqui extraordinária, uma sessão extraordinária da Assembleia Legislativa. Nesse caso, eles só podem tratar daquilo ali. Eles não podem, tipo, vamos aproveitar que nós já estamos aqui, bora falar de outras coisas, traz aí outros projetos de lei para nós. Não, não pode. A sessão extraordinária só pode deliberar sobre a matéria objeto da convocação. Beleza. Então, agora nós vamos passar para as outras sessões, né? Conhecemos as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias. Agora, a Assembleia tem 6 sessões. As sessões preparatórias, que essas são bem simples, o próprio nome já diz, né? Está preparando ali a mesa diretora, precede a inauguração dos trabalhos legislativos no início da primeira e terceira sessão legislativa de cada legislatura. Aqui, primeira e terceira, você já sabe que é para fazer a eleição da mesa diretora. As ordinárias, que vão se realizar uma vez por dia, de segunda a quinta-feira. Opa, sextou não tem sessão ordinária. As extraordinárias, que vai ser definido aí em dia e horário diverso do que foi fixado para a ordinária, né, logicamente. As especiais, muito cuidado com as especiais. Por quê? Porque as especiais, elas vão servir aí para conferências ou para ouvir secretários de estados, quando convocados. É um tópico que vai ser estudado ainda, mas muitas vezes o secretário faz alguma coisa e ele é chamado, né, para prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa. E aí vai ser feita uma sessão especial para conferências ou para ouvir secretários. Sessão solenes, você vai pensar assim, uma sessão festiva, sessão solene, né, um ato solene. E ela é para instalação, encerramento de sessão legislativa. Então, estamos iniciando a sessão legislativa, uma sessão solene ali, estamos terminando, também para a posse do governador, do vice-governador, comemorações e homenagens. As itinerantes, elas são realizadas em local diverso da sede do Poder Legislativo, preferencialmente nas câmaras municipais ou em outro órgão público dos municípios, sede das regiões geoadministrativas do Estado, em dias e horários prefixados. O bizu é você lembrar de o espio. Então, vai ter uma sessão, você vai espiar a sessão. Você lembra o espio. Para você lembrar as 6. Então, ordinárias. O O, você lembra de ordinárias. O E, extraordinárias. O S, sessão solenes. O P, preparatórias. O I, itinerantes. E o outro é especiais. Então, na hora da prova, você já lembra. As ordinárias são aquelas que acontecem de segunda a quinta-feira, durante aquele período de sessão legislativa. Extraordinária, surgiu um fato novo, alguma coisa aconteceu, que eu tenho que chamar ali os deputados de forma extraordinária. Às vezes, algum problema com o governador, né? O governador sofreu um processo de impeachment, renunciou, sei lá, aí foi cassado, aí eles chamam uma sessão extraordinária ali, às vezes, sessão solene, você vai lembrar de posse, de comemorações, a preparatória, o próprio nome está dizendo, está preparando ali, né, a mesa diretora, então ela acontece antes da primeira sessão legislativa e antes da terceira sessão legislativa. Itinerante é quando for fora da sede. Itinerante é uma palavra, fulano é itinerante, ele fica de cidade em cidade, não se lembra disso. E um detalhe é por conta do seguinte, ele fala, preferencialmente nas câmaras municipais, mas não é obrigado. Então, se a Assembleia Legislativa do Maranhão, ela quer se reunir, por exemplo, em Balsas no Maranhão, em Timon no Maranhão, preferencialmente ela vai buscar a Câmara dos Vereadores, tipo assim, poder legislativo, né? Ao invés de pedir o prefeito, que é poder executivo, ela vai lá e pede o legislativo. Câmara, eu posso fazer a sessão aqui. E outra coisa, até mesmo pelo ambiente. Por exemplo, no executivo pode ser que não tenha nenhum local que caiba esse tanto de gente. Já na Câmara Municipal tem um local, já tem as votações, então já vai ser bem parecido com os locais
que ele já tinha lá na Assembleia em São Luís, beleza? Mas se não for possível, pode ser também em outro órgão público. E as sessões especiais, você lembra aqui do S no finalzinho, para lembrar do S de secretário de Estado. E ela também é utilizada para conferências. Conferências e quando eu convoco aí para ouvir secretário de Estado quando convocados. Beleza. Agora vamos detalhar um pouquinho cada uma dessas sessões, trazendo algumas regras. Vocês estão percebendo que eu também aqui, eu fui mudando um pouco a ordem dos artigos, porque tem hora que ele fala da ordinária, depois ele fala da especial, e fica tudo misturado. Então, já deixei bem organizado aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Então, as sessões ordinárias vão acontecer quando? Sessões ordinárias acontecem de segunda a quinta-feira. Lembra, sextou não tem sessão. Beleza. Qual o horário? Qual a duração, qual o horário? Essa sessão ordinária vai ter duração de 4 horas. E o início é às 9h30, exceto na segunda-feira. Por quê? Porque a segunda é a segunda da ressaca, né? Aí já pensaram nisso. Eu gosto de lei que é inteligente, eu gosto. Essa lei foi muito inteligente, porque não tem outra explicação para isso, né? Assim, não, professor, é porque o deputado está na cidade dele, aí tem que chegar em São Luís, não sei o quê, não sei mais o quê. Querendo ou não é ressaca, ele está ressaqueado da viagem. Então, na segunda-feira, vai ter início às 16 horas, 4 horas da tarde, na segunda-feira, beleza? No restante da semana, na terça, na quarta e na quinta, começa aí 9h30, 9h30, né? Exceto na segunda-feira, que vai ser 16 horas, 4 horas da tarde. Essas sessões são públicas, mas excepcionalmente ela pode ser secreta. A regra é pública, né? Qualquer pessoa pode chegar lá, até faltou aqui um acentozinho. Alguns erros aqui gramaticais, às vezes no próprio regimento. Por exemplo, no regimento você ainda encontra assembleia com acento. Eu fui corrigindo aqui a maioria, mas pode ser que ainda saia um aí. Então, as sessões são públicas, mas eu posso ter sessões secretas. Vai ser um bloco aí, nós vamos trabalhar com essas sessões secretas. Beleza. O prazo de duração, qual é o prazo de duração da sessão? 4 horas. Pode ser prorrogado. Por quem? Pelo presidente. O presidente ele é o que manda ali, né? Então, se ele quiser, ele prorroga. Ou a requerimento de qualquer deputado, ouvido o plenário, por tempo não superior a 2 horas, para continuar a discussão e a votação de matéria da ordem do dia. A prorrogação destinada à votação da matéria em ordem do dia só poderá ser concedida com a presença da maioria absoluta dos deputados. Olha aqui o que eu falei. Se não tiver presente a maioria absoluta dos deputados, não tem nem o que se falar em prorrogação. Aprovada a prorrogação, não lhe poderá ser reduzido o prazo, salvo se for encerrada a discussão da matéria em debate. Esse parágrafo segundo ele é bem interessante. Então, vamos lá, esquematizando. A sessão, duração de 4 horas, mas ela pode ser prorrogada por mais, um prazo superior a 2 horas, né? Então, mais 2 horas é o máximo. Pode ser que eles prorroguem por 30 minutos, pode ser. O prazo máximo é 2 horas de prorrogação. E tem que estar presente a maioria absoluta dos deputados para poder ocorrer essa prorrogação. Se eu não tiver com a maioria absoluta lá, não tem nem o que se falar em prorrogação. Mas aí eu prorroguei por 2 horas. Só que aí depois, não, vamos prorrogar só por uma. Não pode ser reduzido. Salvo se encerrou a discussão, né? Aí, se encerrou a discussão, aí tudo bem, encerrou. Mas não encerrou a discussão não, mas quer reduzir o tempo. Não pode. Isso aqui é porque algumas matérias é interessante que comece e termine logo. E às vezes o deputado fica brigando, né? Fica brigando um com o outro, xingando, aquela coisa toda. E o tempo vai passando e ele não vota. Aí acaba as 4 horas e não tem a votação ainda. E às vezes é uma matéria que precisa ser votada o quanto antes, aí vai ser prorrogado para ver se termina naquele dia. Já a sessão extraordinária, também duração de 4 horas, né? E vai ser destinada exclusivamente à votação das matérias constantes da ordem do dia. Como eu falei, a sessão extraordinária ela só vai decidir para o que ela foi convocada. Então, se eu convoquei por X,
eu vou decidir o X. Eu falei, não posso, traz outras, já que nós estamos aqui, aproveita e traz aí o de amanhã, por exemplo. Não, só vai decidir isso daqui. Ela vai ser convocada pelo presidente ou por deliberação do plenário, a requerimento do deputado, limitando-se a apenas uma por dia. Então, o deputado, né, pode fazer o requerimento, o plenário. Professor, o que é o plenário? O deputado é um, né? O plenário são os deputados, vão votar lá e vão decidir. E eu só posso ter uma sessão extraordinária por dia. Sempre que for convocada a sessão extraordinária, o presidente prefixará o dia, a hora e a ordem do dia, que serão comunicados à Assembleia em sessão ou pelo diário da Assembleia, quando mediar tempo inferior a 24 horas para a convocação, também por via telegráfica ou telefônica aos deputados. Então, surgiu a sessão extraordinária. Eu tenho que saber o que é a ordem do dia, que é o que vai ser debatido, né? Isso daqui vai ser comunicado na sessão ou no diário da Assembleia, né? Eu posso, numa sessão anterior, por exemplo, dizer, ó, vai ter uma sessão extraordinária para debater isso. Ou no diário da Assembleia vai ser postado. Só que se, por exemplo, a sessão extraordinária foi uma coisa mesmo bem urgente, e aí, da convocação para a sessão, eu tenho menos aí de 24 horas, aí eu vou fazer por meio telegráfico ou telefone. Aqui, por exemplo, ligar para a pessoa, né? Mas pode utilizar aí até o WhatsApp, por exemplo, telefônica, né? Telegráfica. Então, cuidado com isso aí. Esse T aqui ficou parecendo um L, né? Deixa eu botar ele direitinho aqui. Beleza. Agora, as sessões solenes, como eu falei, não tem como errar na hora da prova. Ela é para comemorações, homenagens. Então, elas vão ser realizadas às quintas-feiras. Sextou. Então, até agora não tem sessão no sextou. As ordinárias de segunda a quinta, a solene também quinta-feira, limitando-se a 2 por mês, ou excepcionalmente em data diversa, quando convocada pela mesa diretora. As sessões especiais e solenes independem de número e nelas poderão ser admitidos convidados à mesa e ao plenário, observando a ordem dos trabalhos que foi estabelecida pelo presidente. O que significa isso, professor? Essa questão de poder admitir convidados à mesa. É porque na mesa diretora vai ficar quem? O presidente, o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, secretário, primeiro secretário, segundo, e assim por diante. Mas vamos supor que é uma sessão solene para homenagear o professor Soares pelos trabalhos prestados aí no estado do Maranhão, por exemplo. Eu posso ser chamado, a minha família, a minha esposa, né, pode ser chamada para meus familiares para compor ali a mesa. Nesse caso aí, é uma sessão um pouco diferente das outras. As comemorações e homenagens especiais só poderão ser realizadas ou prestadas pela Assembleia com aprovação de, no mínimo, da maioria absoluta dos deputados. Então, se vai ter uma homenagem, né, uma comemoração, vamos comemorar 100 anos aí de alguma coisa, 200 anos de alguma coisa, 50 anos, eu jogo lá, ó, o deputado aí, pessoal, quero homenagear aqui fulano, quero homenagear isso daqui, esse acontecimento. Aí, a maioria absoluta da Assembleia tem que aprovar. Se disser, não, ninguém vai homenagear isso daí, não. Aí não aprova, beleza? Agora, as sessões itinerantes poderão ter caráter deliberativo, com ordem do dia previamente definida, admitindo-se ainda a critério da mesa diretora a presença de convidados ou palestrantes. A sessão itinerante ela é basicamente quase a mesma forma da sessão ordinária. A questão é que mudou de lugar. Na sessão ordinária em São Luís, no Palácio lá Emanuel Beckmann, e a itinerante ela está em outro local, né, em outra cidade. Essa convocação da sessão itinerante vai ser feita pela mesa diretora ou através de requerimento subscrito por 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa e aprovado pela maioria dos deputados em votação nominal. Cuidado com isso daqui. Temos 2 percentuais aqui. E um já foi até explicado aqui, ó. Havendo motivo de conveniência pública e deliberação da maioria absoluta de seus membros, a Assembleia pode reunir-se em qualquer cidade do Estado. Mas aí, agora ele trouxe outro, professor, mas é a mesma coisa. O que ele está falando? Ele está falando do requerimento. Como assim?
um deputado que é lá de, deixa eu pegar uma cidade aqui, Tutóia, aqui pertinho de Parnaíba, Tutóia, no Maranhão. Ele quer que a sessão itinerante seja lá em Tutóia. Mas ele sozinho vai lá? Não. Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter aí um terço dos membros da Assembleia Legislativa com ele. Pega ali um terço, né? E levo lá assinando, pedindo aquilo ali. Então, o requerimento é por um terço. Pronto. Porque, como eu falei, se for só 2, 3, 4 deputados, aí não chega nem para votação, acaba por ali mesmo. Então, eu tenho que ter pelo menos um terço, porque aí tem um respaldo, né? Opa, peraí, um terço dos deputados estão pedindo. Beleza. Aí, a aprovação, para saber se vai existir mesmo essa sessão solene, se vai acontecer em Tutóia, em Timon, em Caxias, seja lá o que for, é pela maioria absoluta, assim como já tinha sido explicado anteriormente, beleza? Então, aqui ele só trouxe uma coisa que acontece antes. A aprovação continua pela maioria absoluta. Tem que a maioria absoluta deve estar aprovar aquilo ali. Mas o requerimento, né, a solicitação, é por um terço dos membros da Assembleia Legislativa. Beleza. Aqui ele vai trazer algumas regras desse requerimento. Então, o requerimento para a convocação das sessões itinerantes deverá conter a indicação do município, lógico, em que a referida sessão deverá realizar-se, bem como a sugestão da pauta de discussão, com a finalidade de assegurar a integração permanente da sociedade maranhense, garantir a integração entre poder legislativo e sociedade civil, interiorizar, essa palavra é muito boa para a prova, ó, interiorizar as ações do poder legislativo, promover o intercâmbio institucional entre prefeituras, câmaras, poder executivo, judiciário e Ministério Público, consolidando parcerias, já explicar alguns exemplos aqui, obter subsídios para os trabalhos das comissões temporárias e permanentes da Assembleia e divulgar informações acerca do trabalho legislativo e incentivar a participação da sociedade no processo legislativo. Então, assim, qual o intuito, né, dessas sessões itinerantes? Muitas vezes a Assembleia, ela fica na capital. Eu posso dizer aqui no Piauí, por exemplo. Maranhão eu não conheço muito bem, mas no Piauí, a Assembleia fica em Teresina, e às vezes tem cidade que só sabe que existe deputado de 4 em 4 anos. Que nem vê o deputado, não sabe nem o que foi feito, não sabe de nada. Não sei como é no Maranhão, se é assim também. Então, mas pelo menos no Maranhão tem essa possibilidade aqui, né? Dessa sessão itinerante, que é justamente para isso, para trazer a população mais próxima do legislativo. Porque os deputados estão voltando leis para o estado todo, mas eles estão na capital. A realidade da capital é diferente do interior. Então, eles precisam ir lá. Às vezes, vamos supor, vai ter uma construção de uma barragem, determinada cidade, de uma ponte. Aí tá tendo aquela briga, saber se vai. Aí a discussão fica lá em São Luís. Às vezes ninguém sabe de nada, sabe? Tá o maior fuzuê, né? A maior confusão na cidade, mas eles estão voltando lá em São Luís. Então, não, vai para a cidade. Vamos para lá, para justamente interiorizar, para garantir essa integração entre o Poder Legislativo e a sociedade, a pessoa ver os deputados, ver a votação, poder participar, né, na sessão pública, esse intercâmbio entre prefeituras, né, também trazer o deputado mais próximo aí das prefeituras, do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, e assim por diante. Então, é bem itinerante, eu ia dizer importante, é bem importante esse dispositivo aqui das sessões itinerantes. Agora vamos trabalhar com a questão da sessão ser suspensa e ela ser encerrada. Cuidado para não confundir. No artigo 100, ele traz a questão da sessão ser suspensa por conveniência da manutenção da ordem. Aqui é quando está tendo confusão. Ei, briga, ei. Não, suspende a sessão, espera aí, porque vamos se acalmar, né? Às vezes acontece muito na Câmara dos deputados federais, né? Fica uma briga, uma cachorrada, aí suspende para ver se eles se acalmam. Por falta de quórum para votação de proposição, então, às vezes, não tem um quórum ainda, de maioria absoluta, por exemplo. Não, suspende um pouquinho, vê se chega mais alguém, liga aí para algum deputado, vê se ele vem. Para recepção de autoridades, visitantes ilustres e outros acontecimentos que a presidência julgar. Como assim? Imagina está tendo lá uma votação, uma sessão, né, ordinária, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, e o Suarinho chega lá. E aí o que acontece? Nada, ninguém vai saber quem sou eu. Mas aí chega, por exemplo, o presidente da República, o governador do Piauí, por exemplo.
Aí, opa, peraí, suspende a sessão, vamos ali falar com o presidente da República, vamos ali falar com o governador do Piauí, que chegou aqui, vamos conversar aqui com o nosso amigo, né, e tal. Então, a recepção de autoridades, visitantes que chegaram ali, suspende a sessão para diz para a pessoa, sente aqui e tal, apresenta a pessoa, para essas coisas. Para entendimentos de bancadas ou blocos parlamentares ou de suas respectivas lideranças, uma única vez. Como assim? Aqui é porque é o seguinte, quando foi dito aqui que no artigo 1º logo, que os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, é porque tem a questão do partido. Então, o partido aqui importa muito. Tanto que os deputados, se eles deixarem o partido, como regra, vão perder o mandato por infidelidade partidária, diferente do executivo. O presidente da República, por exemplo, fica sem partido por muito tempo, o governador, o prefeito, aí quando ele vai ser candidato novamente, é que ele precisa fazer a filiação. Já um deputado ou um vereador, se for fazer isso, ele pode, né, dependendo da situação, perder o mandato dele por infidelidade partidária. Então, o partido, muitas vezes, é um partido de esquerda, um partido de direita, mas aí tem uma votação que tem metade do partido quer votar sim, metade do partido quer votar não, e aí, o que acontece? Aí eles pedem para suspender, não, presidente, suspende a sessão. Aí os líderes, né, do partido, dos blocos parlamentares, das bancadas, chamam lá, aí pessoal, vamos lá, vamos se reunir aqui. E aí, como é que vai ser? Vamos votar sim ou não? Aí começa, né, aquela discussão, aí não, vamos votar sim. Aí eles retornam e aí começa a votação, beleza? Fora dos casos expressos no artigo 94 e 95, a sessão só poderá ser suspensa ou encerrada mediante deliberação da Assembleia a requerimento de 1/3, no mínimo, dos deputados ou líderes que representem esse número. Então, para solicitar a suspensão, né, nesse caso aí, requerimento de 1/3. Aqui vocês vão observar que esse 1/3 ele se repete muito, então é até bom, porque na hora da prova fica o mesmo percentual aí, né? Mesmo prazo. Beleza, mesmo número, né? Porque acho que percentual e prazo não é, a mesma fração. Pronto, agora foi. A sessão só poderá ser encerrada, né? Que cuidado que essa questão aqui é de suspensão, aqui é de encerrar, antes da hora regimental nos seguintes casos. Tumulto grave. É muito parecido com isso aqui, ó, conveniência de manutenção da ordem. Mas aqui, conveniência de manutenção da ordem, às vezes é só uma briguinha, tem um deputado xingando o outro ali e tal, opa, suspende. Mas aí quando tem um tumulto grave, geralmente manifestações, a população entrou na Assembleia, está brigando, aquela coisa toda, aconteceu no Ceará há um tempo. Os professores entraram lá e foram agredidos e tal. Então aconteceu um tumulto grave, então encerra a sessão. Não tem negócio de suspender não, porque ali ninguém sabe como é que vai ser o que vai gerar aquilo ali, né? Então encerra até para a integridade física das pessoas, dos deputados, todo mundo que está ali. Falecimento de deputado, de ex-deputado ou de chefe de um dos poderes. Então pode ser aí falecimento de um governador, presidente do Tribunal de Justiça, né, que é o chefe do Poder Judiciário, o próprio presidente da Assembleia, um deputado, um ex-deputado também. E se tiver presença de menos de 1/7, essa aqui é diferente, né? Nunca nem tinha visto uma lei trazendo isso daqui. Mas 1/7 de seus membros. Então, tem menos do que isso, aí vai encerrar a sessão. Não, pelo menos não tem nenhum 1/7, né? Então, nesse caso, não vai ter. Não confunda, porque isso daqui é muito importante, porque a banca pode querer fazer pegadinha quanto a isso daqui, quanto a quanto à suspensão e encerramento. Então, suspensão são 4 casos: conveniência, falta de quórum, recepção de autoridades e entendimentos ali entre eles. Já encerrar é o PTF, que é no caso de presença de pelo menos 1/7, tumulto grave e falecimento de deputado, ex-deputado ou chefe de um dos poderes. Beleza. Agora, algumas regras que têm que existir nas sessões. Então, durante as sessões, somente para ocupar as bancadas os deputados, os convidados do presidente também podem ocupar. Então, a bancada ali é dos deputados. Se o presidente convidar, né, convidou o professor Soares para essa, aí ele vai poder também participar. Durante a sessão, também pode participar os ex-parlamentares, né, tá vendo que o regimento ele
prevalece muito a questão do ex-deputado, né? Ele aqui, o falecimento de um ex-deputado, a sessão vai ser encerrada. O ex-deputado, o ex-parlamentar, ele pode também permanecer ali no plenário. Os funcionários da Assembleia, enfim, nenhuma conversação será permitida em tom que dificulte a leitura dos atos ou documentos. Eu acho que vocês podem estar perguntando assim, professor, mas não é público? Sim, mas tem o espaço dos deputados e o espaço do público. Ele está falando nas bancadas, vai ficar só os deputados, mas tem o espaço do público ali para estar assistindo, beleza? Percebi aí que poderia gerar uma dúvida quanto a isso. Qualquer deputado pode falar de pé ou sentado. Quando ele quer brigar, ele fala em pé, né? Quando ele está calminho, ele fala sentado. O orador deverá falar da tribuna, a menos que o presidente permita o contrário. Ele fala aí da tribuna, né? Se o presidente permitir, não, eu quero me levantar, eu quero falar dali, daquele microfone ali. Se o presidente permitir, ao falar da bancada, o orador em nenhum caso poderá fazer de costas para a mesa diretora. Então, a tribuna tem um localzinho dela lá para ele falar, né? Então, o orador vai falar lá. Deixa eu desenhar aqui para você entender. Então, é o seguinte. Tenho aqui a bancada, que é a tribuna, por exemplo. E aí o orador vai falar da tribuna. A menos que o presidente diz, não, vai falar para a bancada. Lá na bancada, ele não pode falar de costas para a mesa diretora. Tá aqui o presidente, ele está de costas para o presidente falando. Não, não pode. Então, ao falar da bancada, o orador em nenhum caso poderá fazer de costas para a mesa diretora. Nenhum deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o presidente conceda. Quando eles estão brigando lá, é uma confusão. Mas por isso que tem ordem, né? Não pode. Ele tem que pedir a palavra, tem que ser concedida aí que ele pode falar. Se ele pretende falar ou permanecer na tribuna, o presidente, antirregimentalmente, né, o que é antirregimentalmente? Desrespeitando o regimento. Ele está lá e está brigando, está desrespeitando, o presidente vai advertir, e apesar dessa advertência, o deputado insistir em falar, o presidente dará o seu discurso por terminado. Desliga o microfone. Aí o cara fica lá falando, e o microfone desligado. Tá falando, ninguém está vendo nada. Se o presidente der por terminado um discurso, a taquigrafia deixará de registrá-los. Essa taquigrafia é o pessoal que está lá reduzindo a termo, né? Está lá digitando. Se o deputado perturbar a ordem, o andamento regimental da sessão, o presidente poderá censurá-lo oralmente ou conforme a gravidade prometer a aplicação de sanções. Pegar o rapaz, por favor, se organize aí, né? Tome plumo, como diz no popular. Lógico que é tudo dentro da formalidade, não vamos estudar essas formalidades. Mas ele vai pedir oralmente. Se não der certo, aí ele vai aplicar sanções, se for o caso. O deputado, ao falar, dirigir a palavra ao presidente dos deputados de modo geral. Então, quando ele vai falar como um todo, né? Referindo em discurso, aqui, ó, a colega de deputado deverá preceder o seu nome de tratamento de senhor ou de deputado, quando a ele se dirigir, o deputado dá-lhe-á tratamento de excelência, né? Então, ou excelência, deputado, fulano de tal, você é um cara muito. Aí começa o pau de colher, né? Começa a confusão. Mas primeiro fala bonito. Primeiro, eu sou excelência, deputado, senhor, é isso. Aí o senhor é um sem vergonha. Aí começa a confusão. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a menos do Poder Legislativo. Tá certo. Pode mesmo não. É só o que eles fazem quando tá com raiva um do outro. Não se poderá interromper o orador, salvo concessão deste para levantar a questão de ordem ou aparteá-lo, no caso de comunicação relevante que o presidente tiver de fazer. Aparteá-lo é uma parte, né, que a pessoa, tipo assim, eu estou falando aqui, ei, deixa eu fazer uma parte, deixa eu fazer um comentário sobre isso daí, então fazendo até uma defesa, né? Peraí, deixa eu fazer uma parte. Não é dessa forma que você está dizendo, não, é mais ou menos assim, viu? Então a parte é mais ou menos assim. Qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do plenário. Apesar nem ter, né? Mas tá aqui. Qualquer pessoa, não interessa quem seja, pode ser o presidente, ele é proibido fumar ali. No início de cada votação, o deputado deve permanecer na sua cadeira. Fica expressamente proibida a exibição e divulgação de gravações em vídeo com áudio, respectivamente, durante as sessões ordinárias. Então, tá lá filmando, depois posta no WhatsApp, Instagram. Não. Muitas vezes, aquela sessão tem a filmagem oficial, né? E se for o caso, eles podem disponibilizar. Mas aqui ele está falando, a pessoa está filmando no celular e disponibilizando. O artigo 104A ele é bem interessante. Poderá o painel eletrônico instalado no plenário funcionar com apoio visual,
Mas olha o detalhe, sem recursos de som. Como assim, professor, esse plenário eletrônico? É um painel eletrônico, aliás. Um painel que tem lá, a gente acompanha muito na Câmara dos Deputados, quando tem votação importante, né? Aí tem lá, sim, votaram tantos, não, votou tantos. Aí sai o nome do deputado, fulano do partido tal, fulano do partido tal votou sim, fulano do partido tal votou não. Pode esse painel funcionar com apoio visual, apresentando aí as pessoas, né, que estão ali e tal, até porque às vezes a assembleia pode ser muito grande e a pessoa não está enxergando direito, não está visualizando, aí está lá o painel eletrônico funcionando com apoio visual, mas cuidado, sem recurso de som. Ele não vai reproduzir o som, só a imagem. Apresentando imagens concernentes à manifestação nas seguintes situações. Então, ele vai apresentar a imagem do deputado, durante o grande e pequeno expediente, entender o que é isso daí, discussão de proposição em pauta, discussão e encaminhamento das proposições em ordem do dia e a sessão solene. E também pode aparecer lá o governador, o secretário de Estado, o procurador-geral de Justiça, o defensor público geral, durante as sessões especiais. Beleza. Então, o orador vai fazer uso apenas da palavra, peraí, passou, e reprodução de imagens através do painel eletrônico, respeitando os direitos autorais vedados qualquer outra forma de manifestação. Essas imagens vão ser fornecidas e cabe a ele a responsabilidade pela utilização, né? E vão serão encaminhadas ao setor responsável em até 12 horas, no caso do inciso 1, a linha A, B e D, e inciso 2, e o início da sessão, no caso do inciso 1, a linha C. Então, esse daqui já vai ser disponibilizado no início da sessão. Já os outros, a linha A, B e D e o 2, serão disponibilizados 12 horas. Em até 12 horas vai ser disponibilizado. Quando não houver a utilização do painel eletrônico, vai ser reproduzidas as imagens disponibilizadas pela TV Assembleia. Tá? A TV Assembleia vai colocar lá as imagens e pronto. Beleza. Agora, o deputado só vai poder falar quando? Para apresentar a proposição, para fazer comunicação, proposição em discussão, formular questão de ordem, fazer reclamação, encaminhar a votação, justificar voto. Eu quero justificar o que eu votei, né? Então, ele pode falar. A juízo do presidente, né, a critério do presidente para contestar a acusação pessoal, a própria conduta. Então, alguém disse que ele fez algo. Ele, presidente, espera aí, eu quero me defender. Aí o presidente pode conceder isso daí para ele, né, contradizer a opinião que lhe foi indevidamente atribuída. E ninguém poderá falar mais de uma vez na mesma discussão, exceto para propor questão de ordem. Então, aqui, logicamente, o deputado só vai falar se ele tiver alguma dessas situações, né? Propor alguma coisa. Tá falando lá, ei, galera, vocês vão para a festa final de semana? Não, não é para isso que vai ser utilizado, né? Cuidado com o artigo 105A, porque ele foi atualizado recentemente, então a prova pode cobrar e está bem relacionado com a questão do coronavírus, né? Em caso de decretação de calamidade pública no estado do Maranhão ou em São Luís, cidade sede do Poder Legislativo Estadual, e a Assembleia estando funcionando de forma ordinária, o deputado estadual que por questões de saúde ou se enquadrar em restrições estabelecidas ou recomendadas pelo poder público, poderá, se assim optar, participar das referidas sessões na forma virtual. É o que vem acontecendo normalmente, nessas sessões virtuais. No caso de questão de saúde, deve ser encaminhado o laudo médico, né, para verificar isso daí, porque às vezes, eu tenho doença, eu não posso ir aqui, eu vou ficar em casa. Não, tem que apresentar o laudo. Esse deputado que participar da sessão virtual vai ter todos os direitos e deveres regimentais em igualdade. Não tem questão, porque eu estou em casa, eu não tenho direito a falar. Não, se você lá você teria, em casa também você tem. É os mesmos direitos, igualdade com quem está presente ali na sessão. Aqui ele vai trazer o conceito de calamidade, né? Entende por calamidade, para efeito desse regimento, uma situação normal decretada pelo poder público. No caso de decretação por questões sanitárias e possibilidade de contágio por alguma moléstia, as sessões presenciais obedecerão também às seguintes regras. Então, assim, aqui no CAPT, no artigo 105A, ele falou de questões de calamidade pública geral. Pode ser uma enchente, por exemplo, calamidade pública, pode ser alguma coisa do tipo,
E aí, nesse caso, vai ficar um pessoal presencial, outro pessoal virtual. Quem tiver problema de saúde aí, né, por exemplo, pode ficar virtual. Já aqui no parágrafo 2º, ele está falando, aí já se enquadra bem realmente com o coronavírus, que é a decretação de calamidade pública por questões sanitárias e havendo possibilidade de contágio por alguma moléstia. E o regimento foi bem interessante porque ele não falou coronavírus, né? Porque pode ser que, Deus me livre, surja outra, né? E tenha outra moléstia aí que possa ter esse contágio. Então, ele já deixará a margem bem ampla aqui para qualquer outra situação. Então, as sessões presenciais vão obedecer às seguintes regras. Serão realizadas até 4 sessões ordinárias ou extraordinárias por semana, ficando suspensas as realizações de sessões especiais e solenes, podendo, para tanto, através de ato do presidente, se definir a quantidade de sessões e seu rito, respeitando o limite. Então, aqui, basicamente, é de segunda a quinta, né? São 4 por semana. Mas pode ser que seja até menos. Ele falou até 4, né? Sessões ordinárias ou extraordinárias por semana. E nesse período, se tiver calamidade pública por questões sanitárias, é vedado, está suspenso a realização de sessões especiais e solenes. Havendo acordo, as votações serão simbólicas, ficando nos registros a cargo da diretoria geral da mesa. Então, se todo mundo concordar, não, as votações serão apenas simbólicas. Café com leite. Durante esse período, fica dispensada a leitura do expediente, vocês vão entender o que é. As sessões contarão com um número mínimo de servidores necessário ao seu funcionamento, devendo os demais relacionados à atividade legislativa utilizar o meio de comunicação oficial da Lema, ficando vedado o acesso de assessores e convidados ao plenário. Então, se é uma situação que tem contágio, né? Então, tem que ser o mínimo de servidores ali necessário ao funcionamento. O que eu preciso para essa sessão, para ter a sessão? Não, eu preciso de uma pessoa aqui para ligar o computador, preciso de uma pessoa pronto. Então, eu não quero saber de assessor estar aqui no plenário, não quero saber de convidados aqui. A sala da imprensa e a galeria ficarão fechadas. Nos assentos destinados à mesa diretora, somente será permitida a presença do presidente e 2 secretários. A mesa diretora é bem grande, é o presidente, são 4 vice-presidentes, 4 secretários, mas durante esse período aí, só vai ficar o presidente e 2 secretários. Pronto. Para evitar qualquer tipo aí de contágio. E aí, com isso, a gente finaliza o primeiro bloco, né? Com muitas informações, mas vocês perceberam que seguiu uma linha de raciocínio. Tudo que ia sendo falado tinha relação com outro assunto, né? Diferente se a gente seguisse a sequência da lei. Artigo 1º, 2º, 3º, não ia ter linha de raciocínio nenhum. E agora, seguindo a nossa linha de raciocínio, eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando muitas vezes, né? Como aqui fica dispensada a leitura do expediente, muitas vezes foi falado sobre isso daqui. No próximo bloco, vamos entender o que é o pequeno expediente, o que é essa ordem do dia, o grande expediente e o expediente final. E também no final do próximo bloco, vamos esquematizar, porque tem prazos aqui, tem situações que vão acontecer durante esses 4 atos aí. Beleza? Aguardo vocês no próximo bloco.